porque agora a gente vai falar de outro assunto, o novo decreto da Prefeitura de Goiânia. Jean Lopes, qual a sua opinião sobre esse decreto que flexibiliza, né, praticamente aí todos os segmentos aos finais de semana, Jean? Eu vejo como um ato importante do prefeito Rogério Cruz, porque alguns dos nossos comerciantes, nos mais diversos ramos de atividades, estavam realmente sufocados, né? Estavam tendo dificuldades, inclusive, de manterem seus empregados, os empregados, por sua vez, de manterem seus empregos. As pessoas estavam realmente numa dificuldade muito grande, Rafael. É claro que cabe agora ao cidadão, ao empresário e também aquele que usa os mais diversos serviços terem responsabilidades, manterem seus distanciamentos, cumprir os protocolos para que não exista, né, no futuro uma reversão desse novo protocolo do prefeito, que está dando oportunidade novamente ao cidadão goianiense, aliás, de ganhar sua vida, né, de pagar suas despesas, de cumprir suas obrigações, inclusive de manterem suas famílias, Rafael. Cristóvão do Espírito Santo, a sua opinião, é importante essa flexibilização nesse momento, Cristóvão? Não, sem sombra de dúvida, inclusive num dos fundamentos que o prefeito utilizou para fazer essa liberação, ele afirma que o empresariado tem contribuído da melhor maneira possível, que é fato. Uma coisa positiva que o prefeito tem feito é dialogado com a sociedade, chamado o empresário para conversar, numa postura completamente adequada para o momento que estamos vivendo. Eu queria só pontuar o seguinte: eu entendo que o que nós estamos vivendo é uma exceção. Quer dizer, o ser humano, ele necessita se socializar, ele necessita de aglomerar. Aglomerar faz parte da vida. É claro que o momento é difícil, a doença é séria, né? Exige esse afastamento, mas nós temos que ter a consciência que isso precisa ser algo provisório. Eu, particularmente, sou completamente contrário ao chamado novo normal. Nós temos que fazer um esforço conjunto como humanidade para um dia, não sei quando, retornarmos à velha normalidade. Esse é o ideal e temos que persegui-lo. Por isso eu parabenizo o prefeito Rogério Cruz pela decisão tomada e tenho certeza que terá reflexos positivos tanto para a sanidade mental das pessoas como para a economia da cidade. Fabrício Rosa, a sua opinião a respeito dessa flexibilização? Bem, eu espero que os órgãos públicos fiscalizem as festas clandestinas. Todos os dias a gente tem, todo dia tem notícias de que existem festas com 100, 200, 300 pessoas. Espero que haja fiscalização, que as pessoas possam agir com responsabilidade nesse final de semana. E relembro que o atraso na imunização, na vacinação, tem atrapalhado a economia brasileira. Quero chamar a atenção para a reportagem da revista Veja dessa semana. O ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, Fábio Van Garten, afirmou que houve sim incompetência, ineficiência do Pazuello. Ele fala que o próprio Fábio, ele mesmo, teve reuniões com representantes da Pfizer e a Pfizer tentou algumas vezes, isso está na mídia o tempo todo, oferecer por 3 vezes, 3 propostas, 70 milhões de doses para o Brasil para ser entregue em dezembro do ano passado. O Brasil negou, o Bolsonaro negou. E 70 milhões de doses, eu acho que é importante lembrar, é muito mais do que já foi oferecido até agora para a população brasileira, a população goianiense. Então, eu acho que é importante chamar a atenção disso, porque é a imunização e a vacinação que vai poder salvar a economia do nosso país. E o Bolsonaro estava recentemente aqui em Goianápolis, com crianças no colo, abraçando pessoas, não usando máscaras. Então, o que a gente percebe é que essa mesma conduta de negar a pandemia, de negar a vacina, de negar o isolamento social, que tem, infelizmente, nos levado para esse caos. Nós todos, eu, você, os comerciantes. Ontem eu convivi com uma notícia triste, 3 pessoas que eu conhecia faleceram, e eu deixo aqui a minha solidariedade, e as 3 foram enterradas no mesmo cemitério, no mesmo horário. 3 pessoas que não se conheciam entre si. Então, infelizmente, esse normal tem nos levado a nos acostumar com a dor e reduzir até a possibilidade de sentir amor. Muitas vezes vandalizam os afetos que nós sentimos pelos nossos entes queridos. Rafael, a narrativa da esquerda brasileira, dessa oposição desleal que há no Brasil, sempre é a mesma. A gente está falando de Goiânia,
A gente está falando do comércio em Goiânia, dos bares em Goiânia, e terminou no Jardim, no Palácio do Planalto, em Brasília, e do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com o assunto. Porque, na verdade, a oposição brasileira não está preocupada em resolver nada. Está preocupada em lançar narrativas nefastas, narrativas de oposição. Essa fala do Fabrício é totalmente desconectada do que a gente está debatendo aqui. Outra coisa, sabe aquele marido traído ou a esposa traída, que ao terminar o relacionamento sai xingando o ex? É o que acontece com esse pessoal que é demitido por incompetência do governo federal. E aí sai falando mentiras, acusando coisas que antes ele não falava. Se ele tivesse empregado, ele não falaria. Aliás, por que ele não falou na época, já que ele é tão preocupado com o que está acontecendo no Brasil? Se fosse mesmo preocupado, fosse um cidadão que estivesse querendo ajudar a nação, ele teria feito essa denúncia vazia lá na ocasião. É preciso dizer que o Jair Bolsonaro, quando recusou algumas propostas de laboratórios que estavam produzindo vacinas experimentais, ele estava sendo responsável e cumprindo a lei brasileira. A lei dizia que nenhum medicamento, a lei diz, a Constituição brasileira diz, que nenhum medicamento pode entrar em território nacional e ser vendido ou usado no cidadão brasileiro sem que haja a aprovação da Anvisa. Isso é uma lei. Acontece que para a esquerda brasileira, para a oposição brasileira, a lei e a Constituição são meras formalidades burguesas. Eles não estão preocupados em seguir a lei. Eles estão preocupados em passar por cima da lei para poder voltar ao poder e fazer o que já fizeram durante 3 décadas, pelo menos, no Brasil. Então, aproveito, Jean, sim, inclusive a presença do presidente do IPASGO aqui para falar sobre isso. Procede essa informação? Procede a informação, nós temos essa preocupação, né, do que está sendo colocado aqui. Temos esse enfrentamento lá dentro do próprio Instituto, em razão de alguma esquerda, principalmente aqueles sindicalistas que às vezes só querem tumultuar uma administração, uma forma como está sendo gerenciado o próprio Instituto. Então, eu acredito que é verdadeira essa informação que está sendo passada aqui. Só um comentário que eu acho importante, tem que ser dito. Na verdade, muitas dessas vacinas, principalmente no ano passado, foram suspensas a sua aplicação em diversos países da Europa em decorrência de efeitos colaterais. Então, essa preocupação de farmacovigilância que o governo federal teve no início da pandemia foi extremamente justificável, porque nós temos casos recentes de problemas com as vacinas, com lotes, e a Anvisa tem o seu papel a cumprir. Essa foi a grande preocupação à época. O povo brasileiro não poderia ser cobaia de vacinas experimentais, que estão usando uma tecnologia completamente nova, que é a tecnologia gênica. Nós temos que entender que tem 2 tipos de vacina. Nós temos a vacina pelo método antigo, pelo vírus inativado, que é o caso da Coronavac, e nós temos as demais todas utilizando o sistema gênico, que é um sistema novo, é a terapia gênica, que é algo que infelizmente nunca deu certo. Felizmente, passado algum tempo, já há alguma segurança para se adquirir os lotes e serem distribuídos. Mas à época era tudo muito novo, muitas dúvidas haviam, riscos de efeitos colaterais diversos. Essa preocupação com o povo brasileiro é legítima, nós não somos cobaia. Aliás, dentro disso que você está falando, Cristóvão, na Dinamarca, se não me engano, teve uma vacina que foi proibida e tirada de circulação porque estava causando efeitos colaterais seríssimos aos cidadãos daquele país. Aliás, foi uma vacina que foi oferecida aqui no Brasil também. E outra coisa, para terminar minha fala nesse assunto, é chamar a revista Veja de mídia é uma pretensão muito grande, porque não passa de um panfleto. Muito bem, Jean, você aceita a provocação por parte dos nossos telespectadores aqui? Aceito, claro, estou aqui para isso. Vamos lá, democraticamente, né? O ouvinte está dizendo aqui, o Jean é negacionista. Você é negacionista, Jean Lopes? Obviamente que não, eu já falei isso aqui várias vezes, é mais um método da narrativa da esquerda, né, dos neocomunistas, que querem rotular todo mundo quando essas pessoas, né, esse todo mundo não concordam com o que eles falam. Eu nunca neguei nada, eu apenas nego as mentiras, as narrativas falaciosas. Eu não posso negar uma doença que eu mesmo peguei. Eu fui contaminado com a Covid-19 e fiquei 1 mês internado em casa. Não, graças a Deus não precisei ir ao hospital, mas tive
problemas, fiquei mal de saúde, pessoas muito próximas a mim morreram com a Covid-19. Recentemente, um colega meu de trabalho, o narrador Kleber Júnior, um colega que eu adorava, morreu, se contaminou trabalhando na cidade dele, em Jaraguá. Então, como eu vou negar coisas que são tão perceptíveis? Eu apenas tenho uma forma diferente de combater esse mal que foi produzido lá na China comunista, que é a Covid-19, Rafael. Muito bem, bom dia. O Fabrício é sensacional, raciocínio lógico, sensato em todas as suas aparições. Ele esqueceu de comentar a última do presidente, batizando a Butavanque de Mandrake. Quanto ao senhor Jean, ele é bolsonarista. Enfim, é um comentário da Marise Martins. Mais um rótulo, né? É negacionista, bolsonarista, daqui a pouco vem o fascista, depois o nazista, depois o taxista. Eu não me importo com rótulos, eu tenho opinião própria, eu tenho uma forma de pensar. Eu não sou nada além de alguém que combate as mentiras, as narrativas falaciosas que a esquerda brasileira, a extrema esquerda brasileira, esparrama o tempo todo para poder voltar ao poder e voltar a roubar, a corromper a nação, a aparelhar todas as instituições brasileiras, como ela fez durante quase 30 anos. Eles querem isso, querem voltar, e eu combato esse mal. Eu não quero que esse mal volte ao Brasil. E tem elogios aqui, o Jean é brilhante nos comentários. A Márcia, manda um abraço pra Márcia aí, Jean. Obrigado, Márcia, pelo carinho. Um grande abraço, um abraço muito fraternal a você. Muito bem, o Jean Lopes, para mim, ele não é negacionista, e sim realista. Estamos juntos pela verdade do país, o Mosair do Garavelo. O presidente tá olhando pra gente assim, mas é um jornal diferente, viu, presidente? Tá aqui conosco o Hélio José Lopes, que é presidente do IPASGO. O nosso objetivo é chamar o telespectador, o ouvinte internauta, de inteligente. É ele que tira suas próprias conclusões. Ao contrário, infelizmente, de muitos veículos de comunicação que colocam um lado da história e vão até o fim, não acreditando na inteligência e no discernimento do público. E aqui é um debate aberto. Falou muito o Jean Lopes aqui, eu passo espaço para o Fabrício Rosa. Se ele quiser aqui oferecer o contraditório, fique à vontade, Fabrício. Obrigado, Rafael. Bem, presidente, você que está nos ouvindo, eu acho que isso aqui também é um teste da nossa maturidade civilizacional, da maturidade da nossa democracia, da capacidade de a gente saber discutir os nossos problemas sem ofensas pessoais, sem agressões físicas, porque a democracia é isso. É abrir mão das armas, é abrir mão da violência para a gente debater. Bem, eu acho que não tem como discutir a Rua 44, o comércio de Goiânia, os bares, sem compreender que nós fazemos parte de um país, que nós estamos dentro de um pacto federativo de 27 estados, mais de 5 mil municípios, sem compreender que o SUS é uma construção das mais bonitas do nosso país, é o maior patrimônio do povo brasileiro, e que essas vacinas vêm do governo federal em um regime de solidariedade federativa. Então não dá para falar de comércio de Goiânia, da minha vida pessoal, sem compreender o governo federal. O fato é que isso não é uma narrativa. São quase 400 mil mortos, nós tivemos troca de ministro 4 vezes, o Pazuello sabia da falta de oxigênio, por exemplo, em Manaus, vários governos têm investido com muito mais qualidade, os Estados Unidos, por exemplo, já investiu 2 PIBs do Brasil para combater a pandemia, e a gente oferecendo 200, 250 reais para a população pobre. Isso significa mais de 2 trilhões de dólares que foram injetados na economia. Então o fato é que sim, e é preciso reafirmar isso, pessoas negavam o potencial desse vírus. E vírus já nasceram em vários lugares. Já tivemos vírus que vieram dos camelos, vírus do Oriente Médio, vírus aqui dos indígenas, como a sífilis, vírus que vieram da Europa Oriental, enfim. Não é agir de maneira preconceituosa ou xenofóbica e desconhecedora para com os chineses que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos acreditar na ciência e nós precisamos investir mais no isolamento, no lockdown e, sobretudo, na vacina. É a vacina que vai salvar a economia, que vai salvar a nossa família e que vai nos salvar nós mesmos dessa condição que nós estamos vivendo.
Cristóvão. Rapidamente, Jean. Rafael, eu vou ser rápido para passar a palavra para o Cristóvão. Primeiro que eu não tenho nada contra a China, contra os chineses, contra o povo chinês. Eu tenho contra o Partido Comunista, que oprime aquele povo, oprime quase 2 bilhões de pessoas, né, transforma eles praticamente em escravos, usam eles de uma forma terrível, não respeitando nenhum tipo de liberdade individual, e a esquerda brasileira apoia esse Partido Comunista e ainda chama as pessoas que criticam eles de xenófobos. Então, assim, esse é um dos absurdos. A sífilis não veio dos nossos índios, a sífilis veio da África. Em relação às vacinas, o governo federal já distribuiu quase 60 milhões de doses de vacinas, e os prefeitos, os municípios não conseguiram vacinar nem a metade disso. Então o problema não é a quantidade de vacina, apesar que ainda não há vacina disponível para todo cidadão brasileiro, porque não há vacina disponível para todo cidadão mundial, né? O mundo, que tem aí cerca de 6 bilhões de pessoas, não tem vacina para todo mundo. Países mais ricos, países com muito mais infraestrutura, países menores, com população menores, vacinaram bem menos que o Brasil, que hoje é o 5º país que mais vacinou no planeta Terra. Isso é um dado que não dá para falsear. Então a questão outra coisa para terminar minha fala, no começo muita gente não sabia mesmo do potencial do vírus, as pessoas estavam muito desinformadas porque não havia mesmo informação. Nós temos um médico muito conceituado aí no meio público, que era um porta-voz da esquerda brasileira, que disse na mesma ocasião, aliás até antes, né, do presidente, ele disse que o vírus era uma gripezinha, que não ia fazer mal a ninguém, que todo mundo ia pegar o vírus, tomava um comprimido qualquer e sararia. Ele falou isso não é porque ele é uma pessoa ruim, não, porque ele ignorava como todos ignoravam. Mas de um momento para outro, apenas o governo federal que ignorava o potencial do mal da Covid. Isso é uma narrativa. Vamos fazer o seguinte, Cristóvão do Espírito Santo, para a gente fechar o bloco. Não, rapidamente, Rafael, só esclarecer 2 pontos. Primeiro, como foi dito aí desse médico Drauzio Varela, que é a quem o Jean está se referindo, o próprio Dr. Anthony Fauci, que é considerado a maior autoridade do mundo no assunto, foi inclusive o cara que coordenou a ação da Covid nos Estados Unidos, né, na era Trump, e ele afirmou no início da pandemia que não haveria problemas com os americanos. Quer dizer, a pandemia rapidamente seria debelada naquele país, não haveria maiores consequências. E ele que é um especialista. Então, essa desinformação ocorreu no início por ser uma situação completamente nova. Um outro aspecto que eu acho que quero só reiterar é o seguinte: o próprio governador do Amazonas esclareceu recentemente que o problema do oxigênio foi um atrito com o White Martins naquele estado. Ao contrário, o governo federal agiu prontamente quando surgiu a crise e a debelou, inclusive com inúmeros voos da Força Aérea Brasileira, levando oxigênio, instalando usinas naquele estado, salvando aquela população. Isso tem que ser dito para ser justo na análise. Agora, foi uma doença nova, pegou o mundo de surpresa, os países se adaptaram. Lembrando que o Brasil é um dos poucos países no mundo que produz a vacina hoje, um dos 7 países que produz. Tudo isso foi um esforço feito por vários governos. Não estou desmerecendo nenhum dos governos. Todos colaboraram para que isso pudesse acontecer. E esse esforço vem até hoje, como podemos observar nas nossas notícias aqui no jornal. Lembrando também que em Manaus teve o governo daquele estado, comprou ventiladores mecânicos, né? Aí foram descobrir aonde estava, não comprou nada, apenas faturou, mas a loja era de vinho, lá vendia vinhos premiados. Muito bem, para a gente fechar o bloco aqui, né? É muito gentil a visita, os esclarecimentos de olhar no olho do cidadão, do Hélio José Lopes, ele que é presidente do IPASGO. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas observações finais, a gente já vai te liberar, e falasse um pouco da importância do IPASGO, algo que o senhor queira dizer nesse finalzinho de bloco. Tá bem, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu já vim algumas vezes aqui na casa, em outra programação, e gostaria de estender isso ao amigo telespectador e de todo o estado de Goiás, dizendo que nós chegaremos sim com saúde nas grandes regiões. Nós estaremos implantando IPASGO clínicas em Itubiara, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Catalão, Uruaçu, Porongatu, Posse, Quirinópolis, Nova Crixás. Esse é um grande desejo da governadoria e certamente que o IPASGO dará sim esse respaldo aos nossos usuários, levando saúde, levando especialidades médicas em cada uma dessas cidades aí. Agradeço a oportunidade a vocês pelo convite, a oportunidade de estar aqui
prestando um pouquinho dessa informação a todos os usuários do IPASGO. Te agradeço muito, presidente. As portas estão sempre abertas, né, para levar essas informações tão importantes para o cidadão, especialmente nessa época de Covid-19. Eu vou passar para a Michele, mas só registrando mais uma participação aqui. Da Zelma diz o seguinte: boa tarde, um abraço a todos. Jean, você é excepcional. Rafael, sou fã número 1. Muito bem, muito obrigado. A Zelma do setor Moraes. Vou passar para Michele Buzon. Tá certo, Rafael.